A todos. Esse bom dia foi a todos. Agora, bom dia para aqueles que não têm o coronavírus. Ainda bem, hein? Estamos... Sejam bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo. E como acontece todos os sábados, né, essa nossa atividade, então, ela não é voltada só para pais, mas também para aqueles que não são pais, mas que têm aquele interesse em conhecer um pouco mais da doutrina espírita, né? Seguir em frente na sua jornada evolutiva. Mas antes de darmos a nossa boas-vindas mesmo, nós vamos ouvir uma música que o Sr. José que preparou para nós, né? Para assim nós nos tranquilizarmos, né? Já entrarmos em sintonia com a tarefa, com a prece e com a palestra que teremos em seguida. Deus amou tanto este mundo, o mundo não correspondeu. Então Deus mandou os profetas, mas ninguém obedeceu. Deus mandou seu próprio filho, mas ninguém não conheceu. Quando ele perambulou, teve porta que fechou na hora que ele bateu. Para salvar a humanidade, o nosso Senhor nasceu. 33 anos de idade, nesse mundo ele viveu. Deus de infinita bondade, calado permaneceu. Depois de tanto maltrato, já gritaram a Pilatos: crucifique o Galileu. Na hora da Santa Ceia, beijou pés do discípulo seu. Em seguida ele falou: vocês façam como eu. Vou para casa do meu pai, da onde a gente desceu. Um de vós vai me trair, até Pedro vai fingir que nunca me conheceu. Levantou os olhos para o céu, pegou o pão e benzeu. Esse pão é o meu corpo, cada discípulo comeu. Este vinho é o meu sangue, cada discípulo bebeu. Judas atirou no chão aquele pedaço de pão, saiu da mesa e correu. 30 moedas de prata, foi o quanto recebeu. No horto das oliveiras, levou soldado e prendeu. Jesus preso e amarrado, calado permaneceu. Depois de tanto maltrato, já gritaram a Pilatos: crucifique o Galileu. Na hora da sua morte, a terra empalideceu, trovejou de sul ao norte, Judeia toda tremeu, o véu do templo rasgou, Pilatos se arrependeu, um sorria, outro chorava, Jesus disse essa palavra, lá na cruz ele morreu. Os nossos agradecimentos ao Sr. José, que sempre traz com muito carinho, né? Todos os sábados uma música que toca os nossos corações e faz com que entramos em sintonia com a espiritualidade, com nossos anjos guardiães. O lema da Escola de Paz é educar-se para educar. E as nossas palestras são sempre baseadas no tríplice aspecto filosófico, científico e religioso. E como eu já disse inicialmente, a nossa atividade não é só para pais, né? Mas para aqueles que têm o compromisso do seu conhecimento, do conhecimento, da interiorização, para podermos crer que com esse aprendizado, com esse direcionamento, conseguiremos fazer um mundo melhor, um mundo mais solidário, mais cristão.
Nós pedimos também para aqueles que estão com os celulares que coloquem no modo silencioso ou desliguem se preferirem, né? E que também durante a palestra, já próximo do final, nós teremos um tarefeiro que estará passando com a prancheta para aqueles que tiverem alguma dúvida fazer perguntas sobre o tema e que a nossa expositora estará respondendo após o encerramento da palestra. Então agora nós vamos mais uma vez nos acalmando, nos interiorizando, vamos desfrutar desse ambiente que a música nos deixou, nos acalmando, esquecendo os nossos problemas e nos ligarmos com a espiritualidade, com o mentor dessa nossa atividade, Eurípides Barçanufo, os nossos anjos guardiães, Jesus Cristo, nosso Mestre. Com certeza estão felizes por aqui estarmos em busca da nossa melhoria, do nosso crescimento, fazendo também o nosso autoconhecimento e a nossa reforma íntima. E esse é um dos propósitos de aqui estarmos como encarnados nesse mundo de expiação e provas em que vivemos. Que possamos envolver a nossa expositora com muito carinho, que ela possa tocar o coração de cada um de nós, atendendo às nossas necessidades. Com certeza, ela preparou muito bem e estará fazendo essa explanação, trazendo esse ensinamento para nós nesta manhã. Que essa paz que nos envolve possa estar conosco durante toda esta nossa atividade. Que assim seja, graças a Deus. A expositora dessa manhã é a Gisele Bekele. Ela já veio algumas vezes, ou várias, né? Aqui na nossa atividade. Ela é pedagoga, pós-graduada em Jogos Cooperativos. Ela já foi coordenadora das ações voluntárias do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, que é o GRAAC. Ela continua no GRAAC, mas hoje não mais nessa função. E ela é coordenadora do Departamento Pedagógico à Luz de Jesus do Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, aqui em São Bernardo do Campo. Então vamos envolver com bastante carinho a Gisele, vai trazer o seu recado dessa manhã. Bom dia a todos, que Jesus nos envolva, nos abençoe. A Silvia pediu esse assunto, a construção da aprendizagem a partir do erro. E não pode deixar a tela grande? É melhor, né? Eu estou me vendo, estou vendo o Milton, é assim mesmo que fica? Não, põe... obrigada. Aí, melhor. Então, eu vou falar inicialmente um pouquinho... voltou. Não, voltou. Aí. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho da construção da aprendizagem a partir do erro na escola, que é onde esse tema iniciou, né? Não foi dentro do lar, foi na escola, para a gente entender um pouquinho. Então, como que funciona? Como o erro era entendido lá atrás? Então, na sociedade ocidental, ela tinha uma visão perfeccionista, ou seja, nós tínhamos que ser perfeitos, não podíamos errar, e existia um preconceito muito grande com todos que erravam. Quem tem a minha idade para cima, lembra o quanto a gente era cobrado nos nossos pais quando nós errávamos, né? Era uma coisa, às vezes, inaceitável. Então, onde existe erro, não existe acerto e... Desculpe interromper. Hoje nós temos a reunião com os pais do maternal. Então, crianças de 0 a 3 anos. Pais que tiverem as crianças nessa faixa etária, por favor, podem subir e estará sendo procedida a reunião. Desculpem. Ou seja, o erro, ou você acerta, quando você erra, você era excluído, você nunca era muito bem visto. Então, essa é uma cultura ocidental e a gente não trouxe isso até para a educação de nossos filhos. Então, algumas correntes e crenças, nas nossas escolas, em sua maioria, que é responsável pela formalização do processo ensino-aprendizagem, eles segregam o erro do contexto da aprendizagem, ou seja, eles não consideram
entendendo que o erro como algo que se esconde, que se disfarça, que não se deve cometer, a escola só faz pergunta para respostas já conhecidas. E pergunto para vocês, vocês já se viram numa situação que vocês erraram e vocês tiveram vergonha em assumir o erro? Em dizer, fui eu que errei, fui eu que fiz a coisa errada, fui eu que coloquei lá e não era para colocar. Não, muitas vezes a gente se pega se omitindo, se escondendo. A gente às vezes não mente falando que, ai, não fui eu. A gente às vezes não mente, mas às vezes a gente também não se coloca, a gente se omite. Com a entrada dentro do espiritismo, fazendo as escolas, a gente começa a avaliar essas nossas condutas e a gente percebe que a gente tem que assumir, mas que a gente sofre por isso enquanto criança. Quantas vezes a criança esconde porque sabe que vai tomar bronca, vai apanhar, vai ficar de castigo? Pelo menos a gente, hoje as crianças quase não apanham, não ficam tanto de castigo, né? Então, o que a gente precisa entender é que é incontestável que erros e acertos precisem conviver nas situações concretas do ensino-aprendizagem. Ou seja, para a gente poder aprender, muitas das crianças passam pelo erro. Algumas têm facilidade em algumas matérias, não erram nunca, sabem mais que o professor. Outras, em outras matérias, a mesma criança que é boa em uma disciplina, às vezes não é boa na outra. Então, o erro e o acerto fazem parte do processo ensino-aprendizagem. A gente tem Thomas Edison, o inventor da lâmpada, da eletricidade, né? Quando ele coloca, que alguém chega para ele e fala assim, nossa, por que você não desiste? Você já queimou 1000 lâmpadas. O que ele responde? Eu já sei 1000 maneiras de como não fazer. Isso para mim é aprendizagem, porque eu vou tentar coisas diferentes. Então, outras correntes, que não são aquelas tradicionais e antigas, já consideram o erro como não acerto, não como uma coisa errada que a gente crucifica a criança. E que é parte do processo do ensino-aprendizagem a criança errar. Na minha hora. É até 9h35. Então, aqui, ó. Então, hoje, a avaliação de aprendizagem, erro antigamente era visto como vilão, porque as provas eram feitas de provas de erro e acerto, lembra? Corrige com caneta vermelha, e a criança ficava chocada com o X, né, quando recebia. Por quê? Era aquela pedagogia da resposta, onde a gente colocou que as escolas preparavam para perguntas e respostas. E hoje, a maioria das escolas conseguem transcender esse tipo e ele avalia a criança como um todo no dia a dia da criança, que vai desde a participação em sala de aula, vê que a criança acerta o exercício no dia a dia, mas que na prova às vezes fica nervosa e não acerta a coisa que ela sabia fazer. Então não é só a prova que avalia a criança. Então Paulo Freire sugere que consideremos o erro como uma forma provisória do saber. O erro deve ser objeto de discussão e compreensão dos saberes que o educando traz consigo para as situações formais da aprendizagem. O que acontece? A gente tem que ampliar, porque às vezes a criança erra, dentro do raciocínio dela, ela acertou, ela fez uma coisa que para ela era lógica. Então a gente tem que entender como que ela interpretou e por que ela chegou naquela resposta, naquele resultado, para que a gente consiga verificar se realmente ela não está com a razão. E às vezes para a gente poder mostrar um novo caminho no raciocínio dela. Então, quando a gente coloca que 2 mais 2 é o quê? 4. A criança pode entender que 2 mais 2 é 22. Porque ela não está somando, como a gente sabe nas contas tradicionais, mas ela está unindo o número 2 com o número 2 e quando ela olha, ela enxerga o 22. Então a gente precisa às vezes entender por que ela chegou naquela resposta, para que eu desconstrua talvez ou complemente para que ela chegue numa resposta que a gente acha adequada. Opa! Então, importante considerar o erro como um degrau para futuros acertos e não como o fim do mundo que muitas vezes a gente considerou. E aí, se a criança comete um erro, é porque ela geralmente está usando a inteligência a seu modo. Considerando que o erro é um reflexo do pensamento da criança, a tarefa do professor não é de corrigir, que é o que eu acabei de explicar,
mas descobrir como foi que a criança fez o erro. Então, esse caminho é muito importante, e aí eu vou parar aqui com a educação formal para a gente ir para dentro dos nossos lares. Aí, quem quiser se aprofundar, tem muita coisa escrita de vários educadores sobre essa parte do erro na aprendizagem. Mas a escola cuida de um foco, né, do ensino formal. A gente, dentro do nosso lar, a gente pode acabar com a autoestima de uma criança, criar adultos, né, pessoas do futuro inseguras e perdidas, de acordo com o que a gente considerar o erro dessas crianças, né? E a gente tem que entender que a gente traz muitas vezes como nós fomos criados e a gente replica. Então, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação, né, uma reflexão de como a gente está tratando. Então, como nós lidamos com os erros dos nossos filhos em nosso lar no dia a dia? E com as possibilidades dos nossos filhos errarem, né? Então, como que a gente lida? A gente castiga, a gente bate, a gente grita, a gente põe no cantinho para pensar, a gente não quer que eles errem, ou quando eles erram, a gente faz o quê? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Na primeira parte da pergunta, né? Ou seja, como a gente lida, será que eu ensino meu filho a fazer da forma correta quando ele erra? Ou primeiro eu perco a cabeça, perco a paciência, grito? Ou eu chamo meu filho, converso e falo, querido, não é assim que faz, vamos fazer juntos? Vamos entender quantas coisas eu peço para uma criança que eu nunca ensinei e quero que ela faça correto. Porque eu acho que ela me viu fazendo, ela aprendeu tudo. Muitos aprendem, nem todos. E vou falar uma coisa maior. Eu fui poupada uma vida inteira na minha infância de fazer qualquer serviço doméstico. Doméstico no sentido de ajuda, de lavar, de passar, de cozinhar, de ajudar a pôr a mesa, de tirar o prato da... Aí quando você vira adolescente, o que a tua mãe faz? Não faz nada, não tira o prato da mesa, não faz não sei o quê, não guarda roupa, não lava um copo, não... Por que a gente não faz isso na adolescência? Porque na infância ninguém ensinou a fazer, a gente tem que aprender na infância, gente. Porque na adolescência eles já mudaram a página, eles não querem mais saber desse serviço. Ou eles criaram esse hábito lá no 0 a 5, 0 a 6, porque depois não adianta querer exigir na adolescência. Minha mãe falava, visitava umas amigas, falava, nossa, a filha dela é que fez o chá, trouxe a bolachinha, a menina é que fez o bolo. Eu ria, porque quando eu queria fazer um bolo com 7 anos, vai fazer sujeira, vai derrubar a farinha, você não deixava a gente fazer nada. E acha que com 14 você tem que aprender a fazer tudo? Não, não aprende. É um processo de ensino-aprendizagem. E a outra coisa que a gente precisa refletir é com a possibilidade dos nossos filhos errarem. Quantas vezes a gente quer proteger o filho que errou e não ensina ele a assumir o erro? A gente mesmo disfarça. Eu vou chegar nisso daí. Então, nas tarefas domésticas, nós deixamos nossos filhos errarem? Eu não entendi. Tá. Não, mas não enxerga por óculos do mesmo jeito. Para coisa pequena, meu querido, já não tem mais solução. Ou tem que fazer assim. Então, assim, então nas tarefas a gente deixa os filhos errarem. A gente, quando ele pede para enxugar a louça, a gente deixa ele enxugar a louça? Talvez os garfos, a gente tem uns copos plásticos durinhos que eles possam enxugar sem quebrar, porque a gente morre de medo que vai quebrar o vidro, que vai se cortar, que vai a faca, meu Deus, não pode pegar a faca. Gente, a gente tem que ensinar a enxugar a faca, sem o risco. Ele fazer sozinho, ele corre o risco, enxuga a faca, ele vai passar um corte na mão. Se você, filho, faca é muito perigoso, porque ele tem um corte, ele machuca, ele vai sangrar. Então, para você enxugar, você tem que virar a lâmina, o corte, a serrinha para o lado de fora e passar a toalha. Vamos fazer uma vez junto? Ensina. Criança na escada, o que pai faz? Bota murinho, bota portãozinho, não pode subir, não pode descer. Você mora num sobrado. Você tem que ensinar seu filho a subir e a descer com 1 ano. Quando ele engatinha, ele pode aprender a subir escada e descer escada antes de aprender a andar. Você ensina a subir, que subir é muito fácil.
né? Porque a criança que engatinha, subir escada não é problema. Como que ela desce? Ela tem que descer igual, ela tem que descer de bumbum, ao contrário. Ela vai pondo o joelho para baixo, a mão para baixo, o joelho para baixo. Ela não vai descer de frente, ela vai descer como ela subiu. Você ensina a criança, você não tem mais medo. A criança com 1 ano sobe e desce a escada sem você ficar neurótica que ela vai cair da escada porque ela não está em pé. Ela já está na posição que o tombo não vai acontecer nada. Montessori, quem tiver possibilidade, leia. Ela ensina todas as escolas montessorianas, ensina toda essa parte doméstica, não como uma questão de trabalho escravo infantil, mas como uma pessoa que tem que ser útil dentro do lar. Quem disse que é a mãe que tem que fazer tudo? Quem disse que é o pai? Somos uma família, todos deveriam fazer um pouco. Mas quando o que acontece? A gente não tem paciência de ensinar. Ensinar uma criança a enxugar louça, enxugar faca, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e fazer junto. Vai levar 5, 10, 15 minutos. Vai ser hoje, amanhã e depois, até a gente estar segura de deixar a criança enxugar uma faca sozinha. Mas que eu não tenho esse tempo? A hora está contada. Não, deixa que eu enxugo. Nós tentamos entender por que eles erram, ou seja, aquilo. Por que a criança foi lá e de repente guardou a faca no lugar errado, a colher? A gente ensinou onde era, ela achou que era mais bonitinho guardar ali. Né? Então a gente nunca mais acha a tesoura. Onde que é? Um dia a gente abre uma coisa, está lá a tesoura. Para a criança ali a tesoura ficava muito bonitinha, então ela guardou a tesourinha ali. Ou simplesmente tomamos para nós a tarefa e a criança continua não entendendo o que ela não fez certo e como deve fazer da próxima vez. Olha aqui o que a gente normalmente faz. Quem já disse isso para os filhos? Deixa que eu faço. Né? Ou seja, até começa a ajudar, mas quando a gente vê que a coisa está meio lenta ou que não está saindo muito bem quanto a gente quer, a gente dá já assim, isso aqui, ó. Nem sei porque eu pedi, porque não fez do jeito que eu queria. Né? Veja que tem coisas que não tem certo e errado. Tem coisas que existem jeitos diferentes de ser feito. Mas às vezes a gente quer que seja feito exatamente do jeito que a gente quer. Pensa que eu sou virginiana, gente. Eu olho para dentro da minha pia e para a louça quando meu marido vai cuidar, eu respiro fundo e saio da cozinha. Porque ele coloca as coisas dentro da cuba para lavar. Sim, ele põe uma panela, aí ele pega e bota a tábua de carne, a tábua de cortar legumes, assim. Aí ele bota o prato, que bota o copo, ou seja, a pia ficou cheia com 4 elementos. Eu coloco todos os pratos juntos em ordem de tamanho em cima do outro, ou seja, começa com o grande pro de sopa, pro de sobremesa. Aí eu coloco os copos de vidro para um lado, copo de não sei o que, lavo primeiro os plásticos, lavo depois. Eu saio de perto. A louça sai lavada no final? Sai. Existe jeito de fazer? Não, existe o meu jeito, o seu jeito, o jeito do outro. A gente quer, às vezes, fazer igual. Se eu acho que o meu jeito é mais correto, e eu acho, deixa só isso aqui pra gente. Eu não falo nada, porque senão ele fala que ele não vai mais lavar a louça. Então, se eu não sei lavar, eu não vou lavar, não. Então, eu fico, ó, quieta. Ensino meu filho desde pequeno, gente, ó, quando você vê vidro e não põe o plástico junto, lava, ensina aquilo que você acha que é importante. Ele vai aprender de pequeno, ele vai replicar sem nem... E pode ser que lá na adolescência, na fase adulta, minha mãe falou a vida inteira para fazer desse jeito, olha, descobri um jeito muito mais fácil de fazer. Ótimo, maravilha. Então, ó, muitas vezes não ensinamos e na maioria das vezes não respeitamos o tempo da criança, querendo que ela tenha a mesma habilidade e a rapidez de um adulto. Minha mãe arrancou o pano de prato na minha mão milhares de vezes, porque ela lavava a louça e eu ia enxugando. Ela acabava de lavar a louça e eu ainda não estava nem na metade. Ela falava, me dá logo esse pano que eu termino isso aqui rapidinho. Você vai desgostando da tarefa, porque a criança de 0 a 7, gente, ela está brincando de enxugar louça, ela está brincando de lavar, ela está brincando de tirar o pó. Então, aquilo para ela é uma atividade gostosa e prazerosa, e a gente não deve tirar esse prazer, porque ela está aprendendo. E olha onde chega a nossa falta de noção. Eu trabalho no GRAAC, mas hoje em outra área, mas eu trabalhei 13 anos com voluntariado. Então, todo mundo quer ser voluntário. E aí, o que a gente recebe de ligação? Mães
que o filho está indo mal na escola, no colegial, assim, olha, velhíssima, no médio, no ensino médio, indo mal no ensino médio, reprovou lá 1 ano no ensino médio, e a mãe acha que ela tem que vir fazer um trabalho voluntário no GRAAC, porque aí se ela vê as crianças doentes, ela vai ver o quanto que ela tem na casa dela, que ela não valoriza, que ela não sei o que as crianças ali, ou seja, totalmente perdida. Só que o que acontece? Como a gente sabe que o adolescente não vai ficar, eu não vou gastar uma energia para ensinar todo o trabalho voluntário, treinar para daqui 2 meses ele não vir mais. Então a gente tem um refúgio, a brinquedoteca. A brinquedoteca é linda, maravilhosa, é aquela que toda criança rica, pobre quer ter, porque tem de tudo e é linda. Para quê? Todo voluntário tem que higienizar brinquedo, todo dia. As crianças brincaram, tem que higienizar. Não está brincado, tem cada dia da semana é uma prateleira que é higienizada. Porque, ou seja, são crianças com câncer, tem que estar tudo limpo. A menina pode vir, vamos pôr ela na brinquedoteca. Ela veio 2 dias. A mãe ligou e falou assim, eu não eduquei minha filha para limpar. Ela não limpa nem em casa, você acha que ela vai aí na brinquedoteca ficar limpando coisa? Entende o que a gente faz, às vezes, sem a gente se dar conta? Ou seja, em vez de a gente ensinar a pessoa a ser útil, humana, a gente ainda coloca ela no pedestal e fala, fique aí que aí tá bom para você mesmo. Aí reclama que a menina vai mal na escola e reprova. Ou seja, a chance que ela tinha de oportunidade de humildade, de ensinar, ela ainda dá essa fala para a filha. Porque ainda se ela ligasse só para a gente para falar isso, o que você fez hoje, filha? Limpei, fiquei tirando pó. Não acredito que você foi lá. Né? Ou seja, eu ainda valido os erros do meu filho. Bora. Acabando. Corri. Nos jogos e brincadeiras, nós deixamos nossos filhos perderem ou só ganharem? Ensinamos a lidarem com as frustrações ou criamos um mundo de fantasia onde sempre ganharão? Gente, a criança não pode ser educada no erro, ou seja, ela só frustrar, não pode. Então, cabe ao pai e à mãe, quando vai jogar um futebol, fazer a criança, deixar ela fazer um gol, porque concorda que ela nunca vai fazer um gol em mim? Se ela não for uma criança excepcional no futebol. Ou seja, então eu deixo ela fazer o gol, mas eu também tenho que fazer gol. Ela tem que ganhar 2 jogos, 3 jogos comigo? Tem, mas ela tem que perder 1. Porque eu começo a criar esse mundo de fantasia onde a criança não vai errar nunca, porque eu facilito a vida dela. Eu tenho que facilitar, mas eu tenho que fazer ela sofrer um pouquinho. Eu tenho que facilitar e tenho que fazer ela sofrer um pouquinho. Porque se ela não aprender a perder, gente, quando ela chega no mundo, o que ela faz com as frustrações dela? Ela não sabe lidar. Então, eu ficar triste e chorar porque eu perdi o jogo de futebol com a minha mãe e com o meu pai, ela não vai ter consequência nenhuma, ela vai ficar triste um pouquinho, a gente tem que explicar que um dia a gente ganha, um dia a gente perde, aí em seguida você joga, ela ganha, tá vendo? A gente não perde, a gente ganha, ó, papai não tá chorando, a mamãe não tá chorando porque perdeu. E a gente tem que ensinar a lidar com essas frustrações, porque ele não vai ganhar sempre. Aí a gente prepara essa criança, aí aquela menina, ainda ouvi essa semana, a semana passada, uma avaliação daquela menina que matou o pai e a mãe, lá atrás, que ela já está presa, Christopher, como que é? Suzana. E ele soltou um monte de gente que matou lá, Nardini, lá não sei o que, menos ela, porque a avaliação psicológica dela é horrível. Ela não se preocupa com o próximo, ela não sente remorso, ela não tem dó, ela não tem nada. Né? Então, assim, às vezes a gente poupa tanto a criança que a gente cria monstros. O amor não é amor, a gente estraga. E aí os erros pedagógicos, gente. Eu vivi muito, eu não sei se vocês replicam isso. Não deixar a criança assumir seus erros, suas falhas, seus acidentes. Exemplo, a criança cai e bate a cabeça na cadeira. Chora, não chora? Dói, a criança assusta. O que a mãe vai lá? Ai, vamos bater nessa cadeira aqui que machucou o bebê. Já viram fazerem isso? Aí a criança faz arte. Olha lá. Nossa, foi o cachorro que fez essa bagunça? Porque a criança tem 2 anos, você faz graça.
Só que aí a criança vai se aprendendo que a bagunça que ela fez, não foi ela, foi o cachorro. E a mãe acha lindo, olha como ela é criativa, como ela é inteligente, olha que saída que ela deu, a culpa é do cachorro. Não é para bater e espancar a criança, mas é para ensinar. Não, querida, quem fez a bagunça foi você, o seu cachorro te ajudou, porque ele também está lá todo pintadinho, né? Ele contribuiu com a bagunça. A criança se machuca e perde um jogo coletivo, né? Tá lá no jogo, machucou no jogo coletivo. Aí o que o pai faz? Também, olha lá, o fulano que não te passou a bola, foi o técnico que não trocou, ou seja, meu filho, hoje você não jogou legal, realmente hoje você não estava num bom dia, né? Vamos treinar mais, a próxima vez você vai estar melhor. Não, o pai, a mãe, não deixa a criança falar, eu errei. Assuma a sua dificuldade, assuma que você, de repente, eu estou aqui, tropecei. Nossa, mas nem tem nada a preocupar. Não, nem sei, não tem um motivo, foi um acidente, você tropecou. Não, mas a gente precisa justificar o erro fora da criança para achar que ela vai... Meu filho não erra, né? E a gente sabe disso. Quantas vezes na escola... A escola sofre muito hoje com os pais de hoje, né? Porque a escola está sempre errada, meu filho está sempre certo. E a gente cria monstros, né? Então, assim, eu vou sempre na escola e aquilo. Tem aquela fotinha, eu já trouxe. Em 1900 e nada, a criança mostrava o boletim nota 0, o pai falava bravo com a criança. Que não é o caso, né? É para conversar e corrigir. Hoje, você vai falar bravo com a professora porque o seu filho foi mal, né? Então, a gente inverteu um pouco os valores. Ensinamos a transferir o erro e a culpa para os outros e ensinamos a justificar-se. Também a cadeira estava no caminho, né? Por isso que você tropeçou. Não, você tropeçou porque você entrou correndo, você tropeçou porque você não prestou atenção que a cadeira estava realmente no caminho, né? Olha lá, escorregou, o campo estava molhado. Tá, estava molhado, mas então todo mundo escorregou. Então não tem problema, é um acidente que acontece. Mas não que a gente realmente precisa crucificar algo para tirar a responsabilidade do filho. Então, qual a dificuldade que temos de assumir nossos erros, nossas falhas e nossas imperfeições? Como podemos ensinar se muitas vezes a gente não consegue assumir nossos próprios erros? Alguém já se desculpou para o filho? Né? Ou seja, de repente aquilo, eu perdi a cabeça, gritei, falei... Você respira e você vai lá, nossa, acho que eu exagerei porque eu também cheguei do serviço nervosa, sei lá, alguma coisa. Chega, filho, eu te pedir desculpa da forma que eu falei, não o que eu falei, né? Porque de repente o que eu falei fazia sentido, porque ele deve ter feito uma coisa fora do combinado. Mas a forma que eu falei, eu estava muito fora de mim, fui muito agressiva. Desculpa. Um filho vê um pai assumir um erro, assumir uma culpa, isso é ensinamento, não é humilhação para os pais. Né? Você está dando um exemplo que ele também pode errar e aí ele também pode assumir o erro dele. Assim, 5 minutos. Bom, errar faz parte, né? Errar e perder fazem parte de qualquer crescimento e são necessários para as crianças aprendam a lidar com as frustrações. Aquilo que eu falei, perder num jogo de tabuleiro, joga com a criança. Não ter um desejo atendido imediatamente. Às vezes a gente para o mundo porque a criança quer uma Coca-Cola no sofá. A gente para o que está... espera um pouco, estou terminando. Ou levanta, vai pegar, vem até aqui na cozinha que eu te dou porque eu estou aqui cozinhando. Não, a gente às vezes faz dos nossos filhos reis. De morrer numa partida de videogame, já vi muita criança quebrar joystick jogando porque perdeu na partida do videogame, aí você fica com raiva e joga, e você não faz nada, você compra outro joystick. De sofrer um gol, de um colega que falou mal dela. Gente, como eu conheço adolescente que chora porque alguém falou mal dela no YouTube, no Facebook, ou não sei o que, ou não curtiu a foto dela no Instagram. E de sofrer um acidente. Precisamos ensinar que às vezes acertamos e às vezes erramos. Isso não é um problema, não é um fim. Precisamos ensinar a se levantar e tentar de novo. E fazer diferente e buscar alternativas. A gente precisa estar do lado, não na frente, não atrás, empurrando, não na frente, empurrando, do lado. E aí, é esse, tentar, cair, levantar, recomeçar, tentar, cair, levantar. E assim é a nossa vida. A gente tem que ensinar isso de criança. Eu cheguei. Então, só para eu passar o tempo, só lembrar que como agimos diante das nossas dificuldades, como
Somos exemplo, respiramos profundamente, isso é uma tática na hora do nervoso, respira antes, a gente tem que buscar a nossa inteligência emocional. E eu queria só, antes de passar o vídeo, a inteligência emocional é esse equilíbrio, né, das emoções. Em vez da emoção me controlar, eu controlo as emoções. E a gente não pode esquecer que a gente tem algumas coisas que nos ajudam e pessoas que podem nos ajudar na hora do erro, na hora da dor, na hora do desespero. Nosso mentor e Jesus. A gente tem que ensinar, e é o que vocês estão fazendo, trazendo as crianças na escola de paz, né? Na evangelização, orando, lembrando dos ensinamentos do mestre e confiando. Together, we prayed together, we listened quietly, while Mother read Bible and Book of Mormon stories. Father told us stories out of his memory. I still remember one of those stories. I found it recently while going through a book he had published some years ago. Listen to it. An older boy and his young companion were walking along a road which led through a field. They saw an old coat and a badly worn pair of men's shoes by the roadside. And in the distance, they saw the owner working in the field. The younger boy suggested that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man, the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. Olhem a cara contrariada do menino, né? Pretty soon the man returned from the field, put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out, and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon him. He looked at the dollar again and again, turned around and proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise, he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered aloud a prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hand and evoked the blessings of heaven on those who had given him this needed help. Boys remained hidden until he had gone. They'd been touched by his prayer and felt something warm within their hearts. As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?" Então, gente, eu quis finalizar com esse vídeo, não sei se vocês conheciam,
Porque quantas vezes a gente ensina os nossos filhos a fazer a piada, a fazer a graça, a esconder do outro, a tirar a cadeira na hora que vai sentar, a fazer dar um susto, a fazer as coisas que não é de Jesus. É legal, é divertido, mas não é de Jesus. Essa lição traz que o menino fala assim, não, pô, a gente podia tirar o sapato e ver o desespero da pessoa, é divertido para quem fez, para quem recebe é horrível. E aí a gente não está sendo cristão. Aí o irmão, o amigo mais velho, faz um oferecimento, né? Ou seja, vamos fazer uma coisa diferente? E eu tenho que dar o meu dólar, meu dinheiro. Você via, se eu até chamei a atenção para a cara do garoto frustrado, para quem pensou em tirar um sarro, ter que dar ainda um dólar. E aí o que ele é tocado? Pelo coração. Quando eu faço uma boa ação, quando eu auxilio, quando eu ajudo, quando eu estendo a mão. Então errar é humano. Mas a gente tem que aprender a fazer o certo. Se eu fiz errado até ontem, a partir de hoje eu quero fazer diferente, eu quero começar a acertar. Tanto na educação dos meus filhos, quando meus filhos erram, eu tentar propor uma forma diferente de fazer. E detalhe, a gente não se mata porque a gente erra. Se a gente foi preparado a errar, a acertar, a levantar. Agora a gente tem jovens suicidas que não sabem lidar com frustrações, que a vida é uma desgraça, que tudo é horrível. Então, a gente precisa tentar começar a fazer diferente, começar a fazer, dar bons exemplos, né? De ser melhores pessoas para o mundo, não só para o meu lar, para o mundo, que é esse caso. Ou seja, eu tenho que ser útil, eu vim aqui para ser Jesus, ou seja, ajudar a todos. Para isso, eu preciso estar inteira, me ajudando, me amando, me perdoando das minhas falhas, para que eu possa aceitar o outro, perdoar o outro e caminhar junto com ele, dando o meu melhor. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva e que a gente consiga, assim, melhorar um pouco mais na nossa caminhada. Um abraço. Os nossos agradecimentos à Gisele. E antes de finalizarmos, nós vamos pedir às pessoas que estarão na assistência espiritual para que procurem, na medida do possível, manter o silêncio, porque as janelas estarão abertas e os tarefeiros lá que estarão aplicando assistência, eles precisam de silêncio, né? A gente sabe que com criança é meio difícil, mas vamos tentar então fazer o melhor que pudermos em termos de silêncio, tá bom? E agradecer a Gisele por tudo que ela nos trouxe nesta manhã, né? E que a partir de agora nós já sabemos um pouquinho mais. Então, se nós erramos no passado, foi um erro inconsciente, né? Nós pensávamos que estávamos fazendo o melhor. E na verdade não era, né? Mas não devemos nos condenar por isso. Agora a gente já sabe. Então daqui para frente, vamos seguir em frente, né? Esquece o erro que aconteceu, né? Daqui para frente vamos tentar acertar. Esse que é o recado que ela nos trouxe aí e que possa tocar os nossos corações e possamos levar também para todos aqueles com quem nós convivemos, né? Nossos parentes, nossos amigos, em toda parte, enfim. Então agora nós vamos mais uma vez, agradecendo essa oportunidade que tivemos de aprendizado nesta manhã. Quanta coisa nos foram trazidas nessa manhã pela nossa palestrante, que possamos refletir sobre tudo que ela nos trouxe e que possamos, daqui para frente, agirmos de uma maneira correta. Agradecer a espiritualidade por essa oportunidade de aprendizado, por tudo que tivemos nesta manhã, por esse convívio alegre, fraterno entre todos, e que essa paz que nos envolve possamos levar até os nossos lares, junto dos nossos familiares, levarmos durante a semana no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso convívio social, na escola, em toda parte, enfim. E que possamos sairmos daqui como multiplicadores desses ensinamentos, levando a todos aqueles com quem faz parte da nossa vida. Que essa paz que nos envolve possa estar conosco durante este sábado, todo o final de semana e durante toda esta semana. Que assim seja, graças a Deus.
Nós vamos aguardar então o início da assistência espiritual. Nós não tivemos nenhuma pergunta por escrito, mas se alguém tiver alguma dúvida, a Gisela ainda pode ajudar em alguma coisa aqui. O nome do... No YouTube você vai histórias que eu ouvia quando menino. Aí tem, e olha, porque é de uma igreja mormon, né, que ele traz essa história, que é lindo, né, assim, às vezes é isso que eu digo, eu perdi o amigo e não perdi a piada. Eu adorava tirar sarro de todo mundo, entrar no espiritismo e fazer escola é um baque. Você lê lições lá, sinal verde, respostas da vida, você fala, meu, aonde é o caminho, né? Assim, então é difícil, né? Não ser irônica, né? Tirar um sarrinho é difícil, a gente não vira santa porque assiste o vídeo, né? Mas a gente reflete. E aí, às vezes, você vai lá e pede desculpa da brincadeira que você fez. Você faz, mas você consegue se desculpar. Né? Às vezes você consegue perceber, às vezes você consegue parar antes. Não, é Maria Montessori, é uma educadora. Maria Montessori, isso. Ela é super antiga, ela trabalha com falecida, é claro. Ela trabalhava com a alfabetização através dos sons, então as letras não era B, era B. O P era P. Então ela ensinava os sons das letras. E toda a pré-escola dela, toda a educação infantil era dentro de casas com escada, com coisas de cozinha, dentro da sala de aula, 2 alunos por dia ficam porque comem o lanche na sala, e aí 2 por dia são eleitos para varrer, um segurar a pá, o outro varrer e deixar a sala em ordem para o resto chegar. Tem mãe que não aceita, não põe porque o filho não vai varrer o chão. Em vez de se achar isso que é uma glória, olha que legal a criança aprender isso, ela tem que guardar o tapete, ela tem que guardar o material que ela usa. Ou seja, você ensina coisas do dia a dia, ensina a subir escada na escola se a mãe ainda não ensinou. Ou seja, ela não vê como dificuldades e perigos, ela vê como é perigoso, mas tem que ensinar a fazer certo para não ter o risco, senão você não vai fazer nunca mais nada. Vai só enxugar colher. Só a colher, porque até garfo é perigoso, né? Aí se a criança cair com o garfo na mão, gente, você só pensa no mal, né? Então tem que ensinar a tomar cuidado e não ficar achando que vai cair.